Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem? Primeiramente, recado rápido, recado básico, nos siga no Insta, né? Eu faço votação e aviso qual vai ser o vídeo e ele posta ali conteúdos, obviamente, sobre o trampo dele. Segundamente, curta a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mais ou menos importante, quem puder me dar aquele apoio e dar aquele apoio para ele também, nós agradecemos, beleza? Enfim, nós estamos aqui com o nosso querido consagrado, né? Inscrito também, sim, além de tudo ele é inscrito do canal. Se apresente aí, meu jovem. Bem, meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, eu sou bombeiro civil, já tem um tempo fixo há 1 ano e 6 meses, há 7 meses, mas assim, contando com eventos que foi... Eu comecei antes de entrar como fixo, eu diria que só acrescento 1 mês a mais, porque foi no mesmo período que eu fiz a admissão na minha empresa. Eu já sou de um tempo inscrito no canal, acredito que foi 2020, eu não me lembro se foi no final de 2019, 2020. Eu conheci o conteúdo quando eu estava pesquisando sobre o Camboja, sobre o massacre. O Pol Pot. Aí eu já estava começando a ter esse interesse, eu vi eu não sei te dizer, mas um documentário que eu acho que a Cultura transmitiu há um tempo. Depois eu até te mando um link, estava no YouTube. Aí depois começou a aparecer os seus vídeos, a partir daí, quando você recomendou o livro primeiro, Mataram Meus Pais. Ah, interessante. Aí eu comprei, aí depois desse tempo foi acompanhando mesmo automaticamente, porque o conteúdo me interessava, eu gostava da cultura, eu gosto da cultura oriental, então foi muito interessante ter conhecido esse canal, porque era algo diferente quando eu vi, porque não tinha assim na primeira, quando você pesquisava assim, ou você via o conteúdo gringo ou ficava por isso mesmo. Aí foi interessante porque eu achei um conteúdo BR. Aí eu gostei do conteúdo. Aí nisso eu fiquei, e aí esses tempos a gente teve a oportunidade de estar se conhecendo e oferecendo a bandeira que eu comprei com ele aqui, já estava muito interessado, e aí a gente começou a trocar umas ideias ali mesmo, e aí surgiu a ideia de fazer o vídeo. Mas, agora, né, já indo meio que direto ao ponto, o que, tipo assim, despertou a vontade de você, tipo, em ser bombeiro civil e não o bombeiro normal, assim, que geralmente o bombeiro normal é aquele cara que tem muito mais destaque. Eu sei que quem tá nessa profissão não tá por destaque, sim, por ajudar os outros, né? Mas geralmente acaba, talvez, tendo um salário melhor, uma roupa mais adequada. Por que bombeiro civil, assim? O bombeiro civil, isso foi uma ideia que começou há um tempo, assim, foi recente, não foi algo que eu queria fazer, que surgiu assim de muito tempo e tal. Claro que tem aquele pensamento de criança, eu quero me tornar um policial, quero me tornar um bombeiro. Mas aí depois você vai passar pela fase da adolescência e você muda os seus conceitos, né? Então chegou na fase da adolescência que tipo não tinha nada que eu queria fazer, sabe? Então chegou um momento que quando eu me formei no ensino médio, eu fiquei num vácuo, porque eu não sabia o que fazer. Aí por sorte eu entrei na faculdade por um período que eu tinha passado como se diz, ali no Enem. Chega só um pouquinho mais pra cá, aí... eu esqueci, que tem a quantidade de pontos, aí eu passei na lista, né? Aí tem um nome correto, mas eu não lembro agora. Aí eu me encaixei como ciências sociais. Eu queria história, mas aí eu pensei assim, vou dar uma chance. Vai que tipo eu me interesse na área e tal. E nesse período que eu fiquei na faculdade, foi 1 ano, eu me foquei no primeiro semestre, tentando ver, me interessando pela área. Foi até na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos. E aí nesse caso, chegou o primeiro semestre, reprovado em todas as matérias. Nossa. O máximo que eu tirei foi, acho que era a nota de corte era 6 ou 7. Eu acho que tirei por volta de 1 ponto a menos. Aí o cara me ofereceu um trabalho para fazer, para estar recuperando, só que não tava com saco para fazer. Eu falei, mano, pode me reprovar aí. Ele me mandou primeiro, nem tava esperando. Eu falei, que se foda, eu vou entregar esse trabalho aqui e se lasque. Aí no segundo semestre eu só fiquei mesmo por causa
Sinceramente, eu vou dizer, isso daqui, claro que tá errado, mas como não tinha renda na época, então eu fui tentando juntar um dinheirinho. Que foi pela bolsa da faculdade em si, né? Que é o PAI, que é um programa da Universidade Federal. Aí, no caso, eu tava recebendo uns R$300, assim, aí eu conseguia pagar umas contas, umas dívidas, assim, no cartão de crédito, assim, só fazendo pra eu ir conseguindo comprando minhas coisas aos poucos. Entendi. Aí, no final do ano, eu acabei decidindo sair, trancar o curso. E aí, eu já tava procurando emprego. E nisso, no caso, eu fui procurando normal, como se fosse uma pessoa assim, o que surgir eu tô Tá pegando, mano. Porque eu preciso de alguma coisa, não quero ficar parado, não quero, assim, ficar dependente. E aí, no caso, surgiu uma oportunidade de auxiliar de manutenção. E nisso eu fui trabalhando nos prédios aí por São Paulo. Eu trabalhei na sede da Unilever, lá no Morumbi. Eu trabalhava das 10 às 6 da manhã. E aí, no caso, eu auxiliava o cara do ar-condicionado só. Então, o cara era mó zoeira, assim, a gente trocava umas ideias. Aí o cara nem dava, vamos dizer assim, não dava, fazia muita questão do trampo, né? Porque eu acho que ele já tinha uma ideia que aquele contrato ia fechar recentemente. Tanto que eu fiquei uns 2, 3 meses e eu caí fora de lá, porque houve a quebra do contrato. Na verdade, eu acho que o contrato se encerrou, só que não quiseram renovar, né? Isso que é a vida de um terceiro. Um dia você tá num prédio, outro dia você tá na base esperando ser reavocado. Mas, beleza. Eu acredito, né, que devido à sua profissão, eu acredito que a cada lugar que você entra, você já começa a notar. Não, ali tem um negócio anti-incêndio, ali tem um negócio zoado. É assim ou você ainda não pegou essa mania ainda? Quando eu entrei inicialmente, eu fui prestando mais atenção na própria área em si que eu trabalhava, mais em quadro elétrico, mais em área técnica, assim, gerador, cabine primária, cabine secundária, casa de máquinas de ar-condicionado, Fancoi, e aí então eu fui focando nisso, mas aos poucos eu fui vendo, assim, o que estava ao redor, né? Eu via bico de sprinkler, eu via sinalização, via hidrante, às vezes esse sistema de mongotinho que é mais provável vocês verem no metrô, que é aquilo, os caras sempre querem economizar, né? Então eles vão sempre pelo mais barato. E aquele mito, né, que se você jogar um isqueiro ali naquele, como é, Springer, né? No Sprinkler. Isso, no Sprinkler, né? Que é aquele tubinho de água, tubinho que solta água lá no teto. Ele realmente derrete ou ele tem um certo limite de calor que ele pode suportar? Sim, ele tem um limite de calor, depende muito da ampola. Então, cada cor da ampola é o limite de calor dele. A laranja é 57 graus. E vermelha, que é a mais comum você encontrar em shopping, centros comerciais, são de 68 graus. E nisso, se você passar o isqueiro e chegar nessa temperatura, ele vai explodir literalmente, assim, né? Vai explodir a ampola. Aí vai liberar a água que tá presa. Ah, tá, não, porque beleza, que filme é filme, mas os caras fazem tipo assim, eles acendem isqueiro, 2 minutos o negócio já estoura, já. Assim, é até mais rápido, né? Porque se você chegar com o isqueiro bem na ponta, assim, e aí esquentar bem rápido, vai estourar, chegando na temperatura limite. Então é plausível. É plausível, só que é aquilo que acontece, não vai estourar tudo de uma vez. Que nem você vê, estourou um e estoura tudo automaticamente, né? Isso daí é mito mesmo. Ah, tá, então ele vai estourar um por vez. Se o fogo estiver chegando na altura do teto, a pegar um sprinkler, ele vai estourar esse sprinkler, aí vai espalhando, se caso aquele bico não der conta, né? Certo. Aí vai se aproximando e aí chega em outro e vai estourando consecutivamente, né? E aí, no caso, o que pode acontecer para estourar tudo de uma vez, sendo plausível mesmo essa teoria, esse no caso da casa de bombas, que a gente vai falando mais pra frente, né? E aí liga a bomba principal do sprinkler e aí no caso começa a mandar pressão sem ter uma vazão, né? Como se tivesse um sinistro. E isso daí, dependendo da rede, dependendo da encanação da rede, que a encanação de incêndio é toda feita de aço, correto? Então se mandando pressão e não tiver vazão, e dependendo da força da bomba e dependendo da encanação do prédio, a encanação pode estar mais fraca e no caso realmente houver
um estouro de todos os sprinklers, assim, se não haver uma vazão que compensa essa pressão que está vindo, né? Certo, certo. É como se tivesse o acionamento indevido dessa bomba. Uhum. E você já teve que atender alguma chamada cabulosa? Você já teve que resgatar alguma pessoa? Ou já teve alguém que atendeu uma pessoa que estava completamente alterada, tipo, estava machucada, mas estava alterada? E também como é que é esses casos aí? Tipo, a pessoa tá machucada, mas ao mesmo tempo, tipo, ela tá completamente alterada e acaba sendo um risco até mesmo para você chegar perto dessa pessoa. Ah, cara, o caso mais cabuloso, assim, que o bombeiro civil não trabalha direto com ocorrências muito sérias, mas depende muito do local. Às vezes você está trabalhando na indústria, às vezes você está trabalhando em mineração, né? Então, no caso, é capaz do cara pegar coisa bem cabulosa mesmo. O que eu peguei de mais cabuloso, assim, foi convulsão, que foi num evento que era uma rave, assim. E aí o cara, pelo que eu fiquei sabendo, ele tava com uns pinos de cocaína lá, mas aí a gente não sabia se ele tinha epilepsia, né, por causa do show de luz, ou se pela droga em si. Aí é quem vai definir é o médico que vai estar analisando, sim, né? Sim. Mas o cara tava assim, ele tava consciente, tava confuso, e nisso ele queria ajuda, né? Quando ele chegou já tava, o segurança já tinha um conhecimento de primeiros socorros, e aí ele tinha o lateralizado, colocado em decúbito horizontal. E aí a gente chegou, conversou com ele, perguntou se estava tudo bem, viu se ele não tinha urinado ou defecado, né? Porque quando você convulsiona, você acaba liberando isso, porque a sua musculatura fica toda mole, então automaticamente vai acontecer isso, se tiver preso ali. E então a gente analisou, viu se tinha algum risco, e claro que, tipo, numa questão de convulsão, a gente não pode estar retirando a vítima assim de maneira brusca, né? O certo é sempre chamar ajuda especializada, uma ambulância, no caso, porque aí é que eles podem estar movendo a vítima com segurança. Não que a gente não consiga, mas tipo, pode ser que no caso que a gente mova essa vítima, como a musculatura dela está rígida, ela pode haver uma fratura, pode se machucar. Mas é aquela questão, evento é muito zoado, você não tem um apoio ali, o cara quer que você resolva as coisas na hora. Então o que a gente fez, né? Que é errado isso. Então, se vocês tiverem uma situação de convulsão, vocês devem lateralizar a pessoa, jogar a pessoa de lado, segurar a cabeça e ver quanto tempo que essa convulsão demora, né? Que vai durar. Não pode durar mais de 5 minutos, porque a partir disso já é uma situação bem grave, é algo grave que está acontecendo. E aí, no caso, vocês devem chamar ajuda. E aí, quem chegar com a ajuda especializada vai poder estar removendo essa vítima com mais segurança. Sim, até porque, tipo assim, a ambulância, ela tem muito mais recurso do que uma pessoa, tipo, que eu aqui, vai. Tô aqui, alguém tá tendo uma convulsão, tipo, eu não tenho o recurso necessário que um paramédico tem pra pegar essa pessoa, até mesmo transportar essa pessoa caso necessário, né? Sim. Que nem acontece em situações de trauma, né? E se encaixa numa convulsão. Só pode remover uma pessoa quando há um risco iminente. Ou seja, um risco de morte, vai acontecer alguma coisa, vai cair algo em cima dela, tá se aproximando de por exemplo, na estrada mesmo, se aproximando do carro desgovernado, ou até mesmo num incêndio. Então, remover a pessoa é só em último caso. Só em último caso. Só em último caso. Por que a gente removeu naquele dia, né? Porque é aquilo. É errado, porque se desse merda pra pessoa, eu teria respondido junto com outro bombeiro, que era o primeiro dia dele, pra você ver. Nossa. E a gente removeu porque é aquela pressão, né? Ou aí chega lá e os caras ficam em cima de você. Claro que a gente tem que ser forte nisso, mas aí como você não é de uma empresa, não tem um amparo que vai estar te ajudando, que vai estar com você só tá lá e o cara só vai atender o cliente assim, da maneira que como ele quiser no evento. Então, tipo, é capaz de o cara nem me pagar se eu eu fazer o que ele quiser ali dentro, né? Entendo. Capaz de ele nem me pagar e ainda
E ainda eu saí como errado ainda da história, pra você ver. Aí a gente pegou pelos braços, eu tava torcendo muito pra pessoa não voltar pra convulsão, né? Ela voltar a convulsionar, porque se ela tivesse convulsionado, os dois caíam junto ali, junto com ela. Caramba. Porque o local do palco, né, dessa rave, era muito inacessível, né? E tanto que eles não deixaram a gente sair pela entrada principal desse palco, para evitar que as pessoas vissem essa pessoa nessa situação, né? Então a gente teve que ir por trás do palco, onde tava os equipamentos de estúdio deles lá, as caixas de som, aí e uns buracos ali que fica ali no palco mesmo. Eu não sei dizer agora. Eu sei que tipo era um obstáculo para passar ali. Aquilo era muito errado. E aí a gente só levou pra uma enfermaria bem básica assim. E tipo, pra nós já era o suficiente. Já fez nossa parte e tá lá. Aí deixava com eles lá. Certo. E por exemplo, e se fosse uma mulher, como é que você faria para atender? A mulher teve situação na rave nesses dias, né? Aí no caso, eu tava meio com sono, então já não tava muito sã nas ações. Não que eu tenha feito algo de errado, não, mas relaxa. eu tava muito lento assim, não tava com um tempo de resposta bom. Certo. E você trabalhando de noite lá. E aí os caras prometem assim, ó, você vai descansar a tal hora. E nisso daí passa meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã e você tá lá de pé, com aquelas luzes na sua cara, passando pelos seus olhos, assim, aquela música alta do caramba lá. E você lá, louco, mano, é louco, assim, ficar parado, sabe? É claro que quem tá curtindo tá da hora e tal, mas nós que ficou em pé naquela dia, mano, eu tava querendo falar, mano, eu quero sair daqui, mano, eu acho que eu vou meter o louco já. Então, acabou que eu tava com uma equipe ali de 2 bombeiros próximos e nisso eles foram atender. Eles sumiram, né? Na verdade eu não sabia que eles tinham ido realizar um atendimento. E aí eu só olhei pra aqui, tava olhando assim. Aí depois eu vi, não vejo mais eles. Aí eu fiquei procurando e tal, aí chega um cara, ô bombeiro, me ajuda, cara, vem cá, e o cara puxando a minha mão aqui. Aí quando chega os outros dois estavam lá, era uma mulher que tinha bebido demais e ela já tava meio alterada mesmo, tava no chão. Aí foi mó aí pra carregar essa pessoa. Os caras queriam que eu chamasse as ajuda do superior, mas, cara, bom, o que o superior ia fazer? Me diz. Se o protocolo era só levar pra enfermaria, né? Aquele evento, né? Mano, eu nem tava ligando pra pessoa bêbada. Pessoa bêbada pra mim bebeu demais, foi por conta do risco dela. Eu só ia carregar a pessoa mesmo, que é a nossa parte, né? Tá levando para um local seguro, né? Mas aí o pessoal ficou, assim, vamos dizer, meio afobado, né? Aí eu pegava de um jeito a pessoa e aí falava que eu tava expondo ela, sendo que tipo, daí, mano, você tá carregando a pessoa, mano, não tô abusando dela aqui. Já que tem um consentimento, mas aí aí depois a pessoa em si não queria ser pega, começou a se balançar lá e a gente colocou no chão também. É aquela questão de consentimento também, né? Porque se a pessoa não deixa, tá consciente, aí a gente não pode fazer nada, tem que esperar, tem que convencer a pessoa. Se ela não quiser ir pra enfermaria, não vai. Só se na hora que ela voltar lá pro meio da multidão, ela cair no chão e dar inconsciência. Aí a gente tem que atuar mesmo, beleza, porque é um caso de risco de morte, né? E a gente estava conversando até mesmo em off, né? Quando a gente se trombou, daquela questão, né? Tipo, da pessoa tá na rua e ter que fazer algo aqui no tórax dela, no peito dela e rasgar a camiseta. E você até me contou, né? Que isso gera até processo, né? Tipo, a pessoa às vezes ela prefere passar mal do que ter a camiseta rasgada. Isso é verdade. Isso é uma coisa que, tipo, é bem bizarro. Você chegar lá e às vezes ter que fazer um curativo na pessoa, como se diz? Um curativo compressivo, né? Pra estar parando uma hemorragia ali próximo do tronco. Aí se ela achar ruim de alguma forma de te cortar a camiseta, que é para ter acesso melhor a esse ferimento,
ela pode até mesmo processar, falando que você estragou a camiseta dela e que você gerou algum dano. Nossa, mas... O bombeiro me contou que, tipo, quando precisava atender dentro da empresa mesmo, ele cortava pela costura, né? Certo. Então, se caso a pessoa fosse recuperar a camiseta, tava ok. Mas, mano, tipo, quando você tá na pressão, assim, quando você tá, assim, já preparar algo sério mesmo, você não vai pensar em cortar na costura. Nem o paramédico do SAMU vai chegar e cortar na costura. Ele vai cortar direto mesmo pra tirar aquela porra. Imagina, a pessoa toma uma facada ali. Calma aí, deixa eu tirar minha camiseta aí pra você não cortar ela. Não, se der pra tirar normal, a gente tira, mas numa questão de emergência mesmo, assim, é cada segundo que vale. Então, aquele segundo que eu perco tirando normal a camiseta, às vezes o sangue tá extravasando lá e ele perde muito sangue à toa. Então já chega logo, a gente já corta direto. E outra, tipo, uma camiseta não é um bem material, sabe? Dá pra você repor, dá pra você... mas é minha camiseta preferida, meu avô me deu antes dele falecer. Não, cara, isso realmente, beleza, é um negócio sentimental e tal, mas, cara, sua vida também é importante, né? Sim, é porque a pessoa na época, não na época, né, eu falei besteira, a pessoa nessa situação, ela acaba, assim, entra num estado de choque, mas ela não tá sabendo nada com nada, né, tá fora de si, né, e aí ela não está raciocinando direito, e aí chega nesses casos que, tipo... Beleza, a gente conseguiu fazer um curativo da pessoa e tal, mas ao mesmo tempo é como se a gente tirasse algo dela, da camiseta, assim, ela vê como se tivesse perdido algo. E aí chega e começa a tumultuar, às vezes já entra com processo mesmo, é complicado, mas é como se diz, né? Se não tinha opção e é uma coisa que está no procedimento, né? Porque, mano, não tem lógica você... vai lá tentar parar o sangramento com a camiseta da pessoa em si. Claro que vai usar se não tiver um pano ou uma gaze, uma atadura, mas assim, a questão que ela faz pela camiseta não faz sentido, né? Então, tipo, ela pode até processar, mas se provado que foi necessário, logicamente, se a pessoa não omitir nada da situação, vai dar ganho de causa pro cara que atuou, né? E uma outra coisa que eu esqueci de comentar era a questão de balada, né? Você falou da rave e tal, e né, tivemos também um caso, né, da Boate Kiss, né, que acabou infelizmente gerando muitas vítimas aí. Infelizmente mesmo. E tipo assim, por fora, obviamente, ninguém está aqui falando oficialmente em nome de uma corporação ou alguma coisa, mas na sua visão, assim, qual os procedimentos ali, tipo, que estava errado e qual os procedimentos ali que dava ali para ter consertado? Ali, no caso, foi muitos erros, né, mano? Então, tipo, começou desde o licenciamento da abertura da boate, que viu que não tinha saída de emergência, se eu não me engano. Então... os caras que liberou o funcionamento são os culpados ali, os primeiros, né? Porque já sabiam das condições, que se caso houvesse um sinistro, era inadequada a saída das pessoas dessa maneira, não seria uma resposta rápida, seria uma resposta lenta, e nisso a gente precisa ter uma resposta rápida, não pode deixar que demore muito tempo para uma evacuação, né? Então os primeiros culpados vão ser o pessoal que liberou, né? E depois o próprio dono em si, porque ele sabia dessas situações e não tomou providências, né? Fora que até a instalação da espuma estava irregular, né? A espuma acústica, eles até pegaram uma espuma mais barata lá, que não era nem anti-chama, e aí essa espuma acabou liberando cianeto quando queimada, né? Então, se numa fumaça comum você demora uns 2 minutos a 1 minuto e meio para você desmaiar, né? Com a inalação dessa fumaça que enche completamente seus pulmões, essa fumaça que foi liberada pela espuma às vezes matava em menos de 1 minuto, assim desmaiava, né? Não matava, mas já entrando em consciência você já
não tendo como respirar, você vai entrar em óbito, né? Isso você vai entrar em parada respiratória e obviamente vai evoluir em uma parada cardíaca. Você também, às vezes, também, tipo, cai no chão e no meio do tumulto vai ser pisoteado. E às vezes vai gerar várias lesões ainda. Vai gerar várias hemorragias, seja interna ou externa, e outras fraturas, mas fratura é o de menos, né? Mas sim a hemorragia que vai ser o principal, que vai auxiliar para estar evoluindo essa pessoa ao óbito também. Você já vai ter a parada respiratória, que vai evoluir para a parada cardíaca, e fora que, para contribuir nesse finalizamento, aí vai esmagando a pessoa e vai machucando os órgãos, vai gerando lesões, né? E atirar um sinalizador dentro de uma balada também não é das coisas mais inteligentes. Pelo que eu vi também, aquele sinalizador, né? Era naval, mano. Era algo muito bem zoado mesmo. Não era nem para ser usado em ambiente interno, era para usar em ambiente externo. O cara foi usar logo num ambiente fechado. Aí você já viu que a espuma já não era de chama. Então, quando entrou em contato com a faísca, que foi esquentando o material, né? Aí já, inicialmente, já deu a ignição e foi pegando fogo. E nisso, a pessoa, o cantor que estava lá no microfone, olhou pro teto, viu isso e não avisou na hora. Só quando piorou mesmo que ele chegou, né? Aí, outra questão também que até os extintores ali dentro estavam despressurizados. Os caras tinham usado numa festa de uma funcionária, se eu não me engano, e aí despressurizou o extintor, tinha gastado todo o agente extintor, e nisso, quando o cara foi atuar lá, o segurança que estava próximo do palco, não saiu nada do extintor, porque já tinham gastado o conteúdo dele. Ou seja, tinha tudo para dar errado e deu tudo errado. Deu tudo errado, fora que tipo, eles não tinham rádios, né, para avisar a segurança ali da saída, né, que os caras também não raciocinaram bem, né, que ver um monte de pessoas saindo assim, correndo em desespero, achar que o pessoal tá querendo, tipo, não pagar mesmo em massa, mano, aquilo ali foi falta de bom senso dos seguranças também. Nossa, mas também faltou um pouco de comunicação, claro, que se tivesse a comunicação pelos rádios da HT, assim, né? Aí chegava avisando que estava ocorrendo algo de errado, os caras iam liberar na hora, obviamente, né? Mas aí também faltou um pouco de bom senso deles, né? Que demoraram para liberar a saída, né? E isso foi gerando mais caos. E aí a fumaça toda foi tomando conta do local. Nossa, isso realmente, tipo, foi uma combinação para dar tudo errado. Foi, falta de sinalização de emergência, falta de próprias saídas de emergência e tal. Então, foi tudo errado mesmo. Desde o da liberação dessa boate, até a administração, até os próprios caras que estavam se apresentando lá dentro, até a própria segurança, foi tudo... os fatores que contribuíram ali. Tudo que eu citei é o que contribuiu mesmo. Aí você já vê, a fumaça tomou conta, ninguém tá vendo nada, todo mundo inalando aquilo, pessoas caídas no chão, tudo sendo pisoteada. Aí vê uma luz lá no meio da boate, pensa que é a saída, entra no banheiro lá e não consegue sair mais e morre ali mesmo. Nossa. Desmaia ali mesmo e aí é foda. Tanto que parece que os bombeiros, quando entraram, se surpreenderam com a quantidade de pessoas que tinha lá dentro, né? Mas isso foi tudo gerado pelo caos mesmo. Você já foi em algum lugar que, tipo, tava em situação tanto quanto... Eu não vou dizer irregular, mas em situação de atenção, tipo, num negócio que, tipo, olha, aqui ainda tá, entre aspas, tranquilo, mas logo já vai precisar trocar. Então, tipo... Você recomenda a pessoa trocar já ou esperar danificar mais um pouquinho? Não, o correto é já trocar já, né? Para estar em ordem, né? Já tá tudo pronto, equipamento em pronto emprego. Então é necessário que
depois que seja feito algum uso ou esteja danificado, já faça a troca imediata desse equipamento, seja um extintor despressurizado ou mesmo que você usou metade dele, você já tem que mandar para a empresa da recarga já. Ah, então, isso que eu ia falar, eu já ia falar até mesmo dos extintores, né? Caso ele já esteja um pouco, um tanto quanto usado, né? É sempre bom manter ele completamente cheio, né? Sim, você usou uma vez, mesmo que você não tenha usado totalmente o agente extintor, você já tem que levar ele para a empresa de recarga para garantir, né? Porque como você já despressurizou ele usando, então o agente que expele esse agente extintor, que é o nitrogênio, né, que é o que vai expelir esse agente, que é o gás lá que vai empurrar, né, seja o pó químico, seja a água pressurizada e o CO2 em si, que já é um conteúdo de alta pressão, então você precisa já estar mandando para a empresa de recarga já após o uso, seja o mínimo possível, ou até mesmo quando você vê no manômetro dele que tá fora do verde, né? Tá embaixo despressurizado. Aí já tem que enviar automaticamente, porque a chance de falha é alta, né? E foge da norma. E o que você acha mais complicado de mexer? Tipo, com fio ou com esses negócios aí de bomba de água? Ah, cara, bomba de água não é complicado de mexer. É claro que se tipo der falha no painel elétrico, aí tem que chamar o eletricista, já não é mais nossa área. Entendi. Foge da nossa área, né? Mas eu digo assim, é questão mesmo se acontecer alguma coisa lá dentro, um sinistro, porque isso que vai ser complicado, porque você vai ter que ver o material que está em ignição, né? Se é material elétrico, e aí no caso complica mais, porque tipo, pensa assim, beleza, boa parte das edificações não tem equipamento apropriado para combate a incêndio. Eles usam aqueles equipamentos conforme a norma, né? Mas às vezes o equipamento em si não dá para fazer um combate legal. Como por exemplo o extintor regulável. Ele vai ser bom em algumas ocasiões, vai ser tá melhor do que muitos locais aí que nem tem esse extintor regulável, que foge até da norma do estado de São Paulo, que é um extintor agulheta, que não tem nem um registro de abre e fecha, né? Que é o regulável lá. E nisso, quando você abre, você precisa já estar alguém segurando ele, porque senão ele começa a chicotear lá, né? Ou seja, que você aciona o hidrante e começa já a vazão, né? Então ele é muito ruim para estar usando. Se literalmente uma pessoa só não consegue operar com esse esguicho. Agora o regulável, mesmo que o errado seja só operar uma pessoa, mas pelo menos eu consigo operar e tá usando alguma situação ali de emergência, assim, que primeiro que eu cheguei no local e depois a ajuda tá vindo, né? Aí eu consigo dar um jeito de estar operando sozinho. Mas o agulheta que não tem registro nenhum, não tem como. E você encontra algumas edificações aí somente esse esguicho. E isso já tá muito errado, porque já foge da norma aqui. Aí acaba sendo difícil. Aí o caso que eu digo que é difícil de combater mesmo, de lidar, seria um incêndio elétrico. Uma casa, seja uma casa de máquina, seja uma cabine primária, cabine secundária. Porque no caso você, além de tem que desligar a energia, tem os capacitores elétricos, né? E no extintor regulável, você não consegue fazer um combate com eletricidade certinho, porque você corre muitos riscos, né? Regulável, você tem que abrir assim e depois fechar automaticamente, mas isso daí não é instantâneo. Ainda só na hora que terminar de vir o restinho de água, é capaz de ainda pegar na parte de latão do esguicho, né? Então é capaz de eu poder sofrer sérios riscos de ser eletrocutado ali. Nossa. Então, quando os bombeiros militares chegam, obviamente que eles não vão chegar com um caminhão de CO2, um caminhão de pó químico, porque o maior agente extintor do mundo é a água, correto? Só que eles vão chegar com outro tipo de esguicho, que é o esguicho canhão ou o esguicho pistola, que é o nome, que é uma alavanca assim. E aí, no caso, eles conseguem fazer um combate melhor.
Sem combate apropriado. Sem que a eletricidade volte neles? Sim, porque aí eles vão fazer o jato pulsante, né? Eles vão chegar lá com os guichos pistola e vão fazer assim, indo e voltando. E isso daí já fecha automaticamente. Vão jogando pouquinho em pouquinho de água, no caso. Pra eles não estarem se arriscando. É um dos combates, né? Mas como esses guichos propõem a fazer outros tipos, aí eles conseguem estar realizando. E agora falando um pouco mais sobre pessoas inexperientes, assim, você acha que é recomendável ter um extintor em casa, ou pelo menos só na cozinha mesmo? Olha, é claro que nenhuma norma diz que precisa ter um extintor em casa, ou algo do tipo, né? Mas é bom as pessoas terem o conhecimento em si, né? Se a pessoa tem um conhecimento, você não vai precisar, mas eu recomendo, assim, a pessoa ter. Assim, né? Eu não tenho, obviamente, mas... Eu não digo aqueles extintorzão, assim, sabe, tipo extintor de carro? Que sim, o veicular, que é o POABC, que atende todas as classes, que acaba quebrando galho ali, que é 1 quilo a 2 quilos de pó, aí ele consegue dar um jeito naquele princípio básico, né? Mas se caso a pessoa tiver esse extintor aí, tiver em dia, né? Porque o extintor de pó de fosfato monoamônico, que é o OBC, né? Ele tem uma validade de 5 anos, né? Seja o veicular ou o normal. Só que o veicular você não consegue fazer a recarga nele, então você tem que utilizar durante esses 5 anos. Se não utilizar, há o risco de falhar, né? Não tem como você enviar para uma empresa e tá fazendo essa recarga nele. Aí, no caso, você teria que comprar, né? Aí já no normal, você vai fazer a recarga. Ele tem a validade de 5 anos e mais o teste hidrostático, que é o teste do cilindro do extintor, que vai ver se tá tudo ok, se ele aguenta o agente extintor lá dentro junto com aquela pressão que vai expelir, né? E aí ver se não tem nenhum tipo de rachadura, né? Mas assim, se a pessoa tiver uma oportunidade de estar comprando um extintor, seja pequenininho assim, de uma carga nominal menor, eu aconselho mesmo, que realmente vai te ajudar numa situação, se precisar, seja num próprio veículo, seja na cozinha assim, mas na cozinha tem aquela técnica, né? Você desliga o forno, né? Se tiver um óleo quente, coloca a panela ou um pano úmido por cima para evitar que o comburente comece a alimentar seus sistemas. O comburente é o oxigênio. Certo. Aí, então, são dicas simples que podem ser seguidas, que vão funcionar perfeitamente, né? Não fazer gambiarra nas instalações elétricas, quando tiver o óleo pegando fogo, não tacar água, obviamente, porque vai gerar um efeito de boil over. Quando eu era menor, eu cometi esse erro. Que aí você joga essa água e aí a cada... Eu não lembro os milímetros, a quantidade de água certinho, que gera 1000 litros de vapor, e nisso daí o vapor em si vai jogar aquele combustível que está pegando fogo, seja o óleo que está pegando fogo. Então é o vapor dessa água que vai vaporizar instantaneamente, que vai jogar esse óleo para cima. Perigoso. Eu falei isso de experiência própria, né? Mas sorte que não deu nada, meu pai foi lá e já colocou a tampa na hora, então tá tranquilo. Mas seu pai tava ligado. Já. Que a gente, quando é menor, a gente apronta muita coisa também. Acho que uma das coisas que também comecei a refletir quando me tornei bombeiro civil, né, depois que eu saí de auxiliar de manutenção, e tanto que eu, continuando aquela história lá de inicialmente, que fui trabalhando nos prédios comerciais, trabalhando no América Park, que era um condomínio ali na Zona Sul, e aí eu conheci um bombeiro civil que ele foi mó zoeiro, não sei se também foi na má intenção, né, porque eu tava curioso dessa área, aí cheguei pra ele e falei assim: como que você tornou bombeiro civil? Você precisa de faculdade. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fiquei meio desmotivado assim: caramba, mano, preciso de faculdade pra isso. Eu não sabia, não tinha pesquisado na época. Aí eu falei: vou ter que desistir dessa ideia, mano, porque não sei se quero fazer uma faculdade assim. Aí depois que eu saí desse condomínio, fui pra Torre Matarazzo, lá na Paulista, que é o Banco do Brasil. Fiquei uma semana lá. E aí eu, de fato, fui parar na Vila Leopoldina,
que era o ITM lá, e aí eu comecei a ficar mais fixo mesmo, que lá eu durei muito tempo, que eu conheci um bombeiro da hora lá, se chama Fabiano, junto com outro que literalmente se chama Michael Jackson dos Santos. Se ele estiver vendo aqui, ele tá dando risada até agora, mano. Que literalmente, mano, o cara se chama Michael Jackson. Dois bombeiros que eu comecei a trocar ideia lá e os caras foram muito da hora comigo, mano. Isso eu falo com a maior clareza possível. Os caras me deram ideia na área, porque eu já tava desmotivado a ficar lá. Tinha um rapaz da elétrica que era meio crazy, xarope, aí se eu fazia algo errado eu começava a gritar, começava a ficar um monte de merda lá, e aí eu já não queria trabalhar com esse cara, eu já até queria sair desse local, né, ir pra um outro contrato. Aí no caso os caras deram um jeito de trocar eu de plantão, né. E aproveitando, desculpa cortar. Não, tranquilo, depois a gente continua. Mas aproveitando esse gancho aí, né, que você falou, eu queria ser bombeiro, essas coisas todas. Para ser bombeiro civil, você precisa ter o quê? Você precisa ter treinamento psicológico, treinamento físico, ser especializado em alguma área, o que precisa necessariamente? Então, né, mesmo que São Paulo tenha uma das melhores normas, assim, já que não é insuficiente, né? Vamos se dizer, é uma das melhores, mas ao mesmo tempo poderia ser melhor, né? Diria que no máximo para você estar fazendo um curso, se for uma escola boa mesmo, vai pedir um exame de eletrocardiograma, né? Para ver como que está o seu coração, se ele suporta a atividade física, que nem que você apresenta um atestado na academia. Aí é isso que eles vão exigir mais, né? Aí na escola mesmo que você vai ver, se for uma escola boa, vai colocar o cara para treinar lá. E aí se o cara estiver fora de forma e não for indo bem nas dinâmicas, nos treinos, e aí ele vai próprio se repensar, né? Porque teve uma situação que o cara só ficou uma semana do curso e caiu fora, falou que não aguentava ficar de joelhos. Nossa. Então, tipo, vai variar da pessoa mesmo em si. Porque mesmo que a escola tente proporcionar algo mais real possível, né, você vai tá ok, mas se for uma pessoa assim, né? Mas somente na hora do vamos ver que vamos ver mesmo. Que aí que na hora que pegar uma situação real que você vai saber se é a sua área ou não, né? Se vê sangue, vê vômito, ver fezes, urina, e aí é que vai saber mesmo se é isso que a pessoa quer trabalhar, né? Porque eu não sei exatamente se o bombeiro militar, ele realmente precisa ter o corpo em dia, né? Tanto fisicamente. Aí ele vai exigir mesmo, né? Porque bombeiro civil você vai ver um monte, assim, gordão, fora de forma, que se precisar subir uma escada com uma roupa de aproximação e o cilindro de PA, que é de proteção autônoma, que a gente chama, ele não vai aguentar não, mano. É capaz de o cara tá lá, nem chegar direito no combate, às vezes já tá com o cilindro ativo, né? Já com a respiração do ar lá, e ele não durar muito tempo, porque ele tá muito ofegante, e capaz de ele já consumir todo o cilindro já em 3, 5 minutos, cara. É uma coisa que, tipo assim, é bom o cara ter o treinamento, porque e bom estar em forma também, porque se em uma situação real precisar utilizar o equipamento, e aí ele não vai passar sufoco, né? Porque você tem que fazer o cálculo desse cilindro, né? De quantos bar você tem, né? Que é a quantidade de ar respirável, mais o teste que você faz para ver quanto que você consome por minuto, e mais para ter o resultado dos minutos que isso vai durar para você estar usando esse cilindro, né? Então, tipo, é só mesmo quando você utilizar fazer um teste, ver quanto que cai no manômetro dele, né? E aí depois fazer o cálculo que você vai ter certeza de quanto tempo vai durar esse cilindro para você, viu? Por como você respira, né? Se você respira devagar, se você tem uma respiração mais ofegante, né? Ou como que controla a respiração. Então, tipo, as pessoas precisam
Claro que, tipo, não é obrigatório na área em si mesmo, né? Se fosse um bombeiro civil, aí ele... Não, bombeiro militar, aí eles precisariam estar em dia, né? Tá com uniforme e já tá treinando, né? Mas o bombeiro civil é meio largado nessa questão. Ah, entendi. Porque tem empresa que, tipo, só deixa o cara lá só pra bancar no seguro, né? Ah, eu tô com um bombeiro ali, foda-se, mas às vezes o cara não tem conhecimento nenhum, né? E Mas só chega... tipo pelo cara tá com o uniforme ali representando uma instituição e as pessoas veem que esse cara tá ali e falam assim, ah, beleza, tem um carinha ali, eu me sinto mais seguro do que se não tivesse ninguém. Sim. Às vezes por mais que esse cara não fosse fazer nada também. Não, às vezes a pessoa, você vê uns bombeiros aí nas ruas, né? Bombeiro civil, né? Que sai com o uniforme, fica se mostrando e tal, mas o cara não sabe de porra nenhuma. Isso aqui é a verdade. E aí chega isso numa situação real, não sabe o que fazer. E dá pra ver uma situação que um amigo de segurança me contou, lá no interior mesmo, lá no interior é mais largado, né? Que os bombeiros chegaram lá no evento e foram atender uma pessoa que estava convulsionando. E ao invés de lateralizar a pessoa e segurar a cabeça, né, para evitar que a pessoa bata, né, eles simplesmente pegaram uma colher e enfiaram na boca dela para, como se dizer, tirar a língua do caminho, né, para não obstruir. Só que nisso a mulher engoliu a colher. E aí os caras, tipo, parece que levaram a peça para ambulância lá que tinha no evento. Aí eu fiquei imaginando, os caras da ambulância devem ter comido o rabo desses caras, né? Cara, esse cara é muito despreparado, nem acho que deveria ser bombeiro assim, mas infelizmente, dependendo do local que os caras estudou, ou se estudaram, né? Às vezes o cara só fala assim, você tem um uniforme? Tenho. Então você vai fazer um bico ali pra mim, só fica lá mesmo pra cumprir a norma, né? E aí chega lá e acontece esse tipo de situação. Gente que nem fez o curso ou que nem é preparada mesmo, que tipo fez em qualquer lugar mesmo e ficou por isso. E acaba colocando em vida uma pessoa. E nisso acaba manchando a imagem, né? Que tanto que já tem projetos de lei assim que queriam acabar com essa área, né, de bombeiro civil. Porque aquilo é mais para manter o nome bombeiro na exclusividade dos militares, né? Certo. Então eles vão querer jogar essas situações aí que muitos são despreparados e tal, e nisso acaba manchando a área. E aí a gente fica nessa corda bamba, né? Por causa de alguns poucos, muitos acabam se lascando, né? Entendi. Essa conversa foi da hora, cara. Foi extremamente legal. Eu espero, né, que as pessoas tenham conseguido absorver algumas informações, né? E você tem algumas considerações finais? Alguma mensagem para quem está pensando em cursar para bombeiro civil, no caso? Eu diria assim, que a pessoa que quer seguir mesmo, que tem interesse na área, seja responsável, veja se é isso mesmo, porque dependendo do local que você vai trabalhar, né, você vai pegar coisas que em outros locais você não pegaria, né, você bombeiro que nunca fez um atendimento de primeiros socorros, né, e outros pega direto todo dia alguma coisa, então às vezes é melhor você olhar esses atendimentos da rua, né, principalmente essas gravações, para ver se é isso mesmo, se você realmente consegue lidar com isso, né? Porque você está propenso a pegar esse tipo de situação, né? E se você também tem estômago, né, para caso venha acontecer algum caso um pouco mais psicológico, né? Porque às vezes a pessoa só olha para o sangue em si, umas gotículas e acaba já que desmaiando, né? Não sente legal. Então tem que ver se a pessoa tem estômago. E no caso também muito importante é que a pessoa nunca deixe de se especializar, sempre está buscando conhecimento. Eu tenho pouco tempo na área, eu tenho 1 ano e poucos, né? Vai dar uns 2 mais pra frente, alguns meses, mas é uma coisa que você precisa sempre estar estudando, né? Eu já dei mole nisso aí, o conhecimento que eu tinha da escola eu já acabei esquecendo, mas eu tô correndo atrás.
Então, tipo, se a pessoa tiver interesse, veja se é isso mesmo que ela quer, porque vai estar propenso aos riscos de estar precisando fazer um atendimento de PS, ou até mesmo no local que tem equipamento para estar fazendo resgate, se aumentou a altura, o espaço confinado, se a pessoa tem psicológico para isso, se ela não tem medo de altura, não tem claustrofobia, né? Uhum. E também o mais importante é estar sempre se especializando, né? Não ficar parado assim, ficar na zona de conforto, sempre estar se atualizando com os protocolos, porque a cada ano muda a forma dos atendimentos, né? American Heart Association, que é o protocolo americano que a gente segue aqui no Brasil, acaba atualizando suas diretrizes a cada ano, dependendo. Outros fica um ano assim parado, mas no outro ano eles acabam atualizando, às vezes só para manter mesmo assim, só para dizer que está atualizado, e outros para adicionar alguma coisa realmente necessária, né? Então, tipo, certo. busquem conhecimento sempre e tenham psicológico para estar atuando, assim, se realmente for o que vocês quiserem, veja se é isso que vocês querem, e é isso. Beleza, cara, foi muito bom a sua companhia aí, foi muito interessante aí o bate-papo. Se puder passar, E bem, eu vou deixar o Insta dele, se ele me permite. Eu permito, mas eu não posto muita coisa, né? Eu fico vendo assim, eu postei umas fotos assim na época, mas até de um evento, mas pode deixar, não tem problema. Sim, não. daí caso vocês se interessem ou tenham alguma dúvida, manda a pergunta para ele e quando ele estiver disponível e tranquilo, ele responde. Beleza, meus consagrados? Enfim, já estamos indo, né? Mais alguma palavrinha? Só tem 30 segundos. Acho que já tá o suficiente já. Eu ia até comentar mais coisas, pensei que ia durar mais, mas tá tranquilo. Eu acho que mais pra frente a gente pode ver. Sim. Beleza, meus consagrados? Então, é isso. Nos siga lá no Insta, curta a página do canal. Falou aí. Fui.